Oi, hoje vou falar um pouco sobre essa guerra que o presidente Lula abre contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Primeiro, o Banco Central tem autonomia por causa de uma lei que foi aprovada em 2021, dizendo que o presidente, os diretores do Banco Central têm mandato fixo e esse mandato ele não coincide com o mandato dos presidentes da República. Para quê? Para que o presidente da República não tenha ingerência para trocar o presidente do Banco Central e daí não tem ingerência sobre a política monetária. Muito bem, no governo Lula, no primeiro governo Lula, o Banco Central foi independente na prática, porque o Henrique Meirelles, que assumiu a presidência, ele exigiu isso e o Lula respeitou. Muito bem, só que agora ele não se conforma com essa nomeação do Roberto Campos Neto, até porque o Roberto Campos Neto, muito identificado com o bolsonarismo, foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, teve um ato realmente deplorável na eleição. Foi simplesmente votar nos 2 turnos de camiseta da seleção brasileira, que era identificado não com futebol, mas com a nação bolsonarista. Não está de acordo. Agora, isso não justifica também que um presidente da República reaja a isso. Ele é um estadista e é aquela velha história: 2 erros não fazem um acerto, né? Então, não é porque ele fez isso que o presidente precisa atacar a autonomia do Banco Central, chamando o presidente da instituição de esse cidadão, dizendo que a taxa de juros é uma vergonha, é um absurdo. É um absurdo, mais de 13%, mas é necessário para o combate à inflação. E o que é grave nessa história? Quando o presidente faz esse tipo de declaração, ele acaba provocando na economia o efeito contrário, porque isso gera instabilidade, instabilidade gera inflação, e para a contenção da inflação é preciso o quê? Manter os juros altos. Então ele obtém o efeito exatamente o contrário. É uma atitude assim palanqueira, sabe? É algo que não se espera de um presidente da República, e isso se junta a várias outras declarações completamente impróprias do presidente Lula em relação à economia. Pode ser que o mercado daqui a pouco resolva o seguinte: olha, não tem importância o que o presidente fala, porque não vai ter nenhuma consequência prática, como por exemplo no caso do Banco Central, se rever a autonomia do banco, que aliás o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, já disse: o presidente fala o que a população pensa, mas não vai mexer na autonomia do Banco Central. Tá bom, os agentes financeiros podem daqui a pouco concordar que o que o Lula diz não se escreve. Isso é bom? Não, não é bom, né? Porque é a palavra de um presidente da República completamente descredenciada. Então, esse tipo de guerra não leva a nada. Eu fico suspeitando até, desconfiando, se o presidente Lula não pretende irritar tanto o Campos Neto que o leve a, de repente, pedir demissão. Porque isso está previsto na lei, né, aprovada em 2021. O presidente, os diretores podem pedir exoneração, podem ser exonerados, demitidos por insuficiência de desempenho, mas aí isso precisa ser aprovado pelo Senado, ou, numa atitude mais radical, o presidente poderia mandar um projeto para o Congresso revogando essa autonomia do Banco Central. Só que isso não tem a menor chance de ser aprovado, gente, porque até os partidos aliados ao presidente Lula são contrários a isso. Então, é uma guerra que só causa confusão, é uma atitude que só causa confusão na economia e não tem nenhum efeito prático. Além disso, deixa o presidente Lula muito parecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele que quer tanto se diferenciar. Que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era assim, falava lá umas besteiras no palanque, que não tem nada a ver, no caso era o cercadinho,
E a gente ficava, a gente que eu digo imprensa, a sociedade, discutindo aquilo e as questões reais que tem a ver com a administração do país, essas ficavam em segundo plano. E o presidente Lula quer ser lá identificado com Bolsonaro? Então, para não ser, seria bom que não fizesse isso. Até porque, também, quando ele faz esse tipo de discurso, e fez na cerimônia de posse, o último foi na cerimônia de posse do Aloysio Mercadante no BNDES, ele também busca deixar de lado, que a gente não discute, questões como esse drible na lei das estatais, que foi dado para que o Aloysio Mercadante assumisse a presidência do BNDES, o Jean Paul Prats assumisse a presidência da Petrobras, porque o que diz a lei das estatais? Quem tiver atividade partidária tem que ter uma quarentena de 36 meses para assumir cargos em estatais. Aí o Mercadante diz, mas eu não tive atividade remunerada. Mas ora bolas, ele era coordenador do programa de governo na campanha do PT. O Jean Paul Prats era senador do PT. Isso não é atividade partidária? Então, é um drible numa lei cuja revogação foi aprovada na Câmara, mas parou no Senado. Não é bem revogação, essa quarentena, que é quase uma revogação, né? De 36 meses seria reduzida para 30 dias. Fora esses dois, o Jean Paul Prats e o Mercadante, também há outros que estão na fila, outros políticos aí que estão na fila para ser nomeados para as estatais, e essa lei que veio depois de todo o problema da Lava Jato para blindar as empresas estatais de influência política, isso aí, esse pessoal está na fila esperando que haja esse afrouxamento. Aí o Lula fica ali numa guerra inglória contra o presidente do Banco Central e a gente não discute esse problema. E na cerimônia de posse do BNDES também, sabe, tem outra questão. E os empréstimos do BNDES, as opções do BNDES por ajudar países vizinhos, podem ser amigos quantos forem, mas é um banco de fomento do desenvolvimento do Brasil. Isso que é assunto importante. E não ficar discutindo, dizendo que é uma vergonha, chamando o presidente do Banco Central de esse cidadão. Dizendo lá, também falou nessa mesma cerimônia, que os atos de 8 de janeiro, aquele pandemônio de vândalos, foi... Peraí, deixa eu arrumar uma coisa aqui, pronto. Aqueles atos foram patrocinados pelos ricos que perderam as eleições. Os ricos podem até ter financiado, mas não foram só os ricos que foram ali vandalizar. Ele quer mesmo fazer aquela coisa do confronto. Nós contra eles, os ricos contra os pobres. Isso ajuda? Claro que não ajuda. E de novo, torna o presidente Lula, aproxima muito do jeito do Bolsonaro, que foi um jeito que não deu certo. Tanto não deu certo que ele perdeu a eleição. Então fica ali naquela coisa de falar para a bolha e não faz um discurso mais amplo, um discurso que combina com aquela promessa de frente ampla, pacificação, vamos aqui reorganizar o país, sou presidente de todos os brasileiros. Como de todos os brasileiros? Com esse tom, com esse discurso de confrontação. Isso, sabe, não ajuda, na verdade, prejudica. E prejudica primordialmente, não digo nem politicamente, eu acho que prejudica politicamente o presidente da República, mas prejudica a economia do país, o bom andamento do governo, sabe? Então isso não é algo que se deva aceitar. E o Lula, eu acho que está muito naquela vibe em que ele foi eleito lá 20 anos atrás, que o país estava todo, ou quase todo, né, embasbacado, encantado com o fato do operário ter assumido o poder. A realidade hoje é outra, não tem mais isso, aquilo passou, aquilo foi diluído, já houve o que houve com o PT, as pessoas estão muito mais críticas, ele ganhou a eleição por muito pouco,
tem uma direita aí que não existia, que está na rua, que está no parlamento. Então, a realidade é completamente outra. E eu acho que está faltando o presidente Lula se adaptar a ela. E antes da gente finalizar, aquele tradicional pedido para inscrição, dá um like, para a gente fazer do canal Doravante, Dora Kramer, um espaço bem legal, bem amplo, com muitas adesões, para a gente discutir os assuntos políticos do dia a dia desse Brasil. Vamos combinar, né? Muito louco na área política. Tchau, até a próxima.